revelação da Tua palavra, Pai querido. Por isso, Deus, nós compreendemos, Senhor, que através da vida do Teu Filho, algo de sobrenatural vai acontecer sobre esta igreja nesta noite. Bem assim, Senhor, te peço também que Tu, Senhor, visite o lar do Teu servo, que Tu venha cobrir, Senhor, o seu lar, a sua família com o Teu sangue. Livra-os, Senhor, de todo impedimento e toda dificuldade, Senhor, enquanto o Teu Filho está aqui fazendo a Tua vontade, ó Pai. Sendo assim, Senhor, sou grato a Ti pela vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz em conhecer mais um povo que vai morar no céu, amém? Já quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, da pastora, dos obreiros dessa casa. Que o Senhor vos abençoe rica, abundantemente e poderosamente, amém? Peço para que a amada igreja abram vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 1. Nós vamos estar lendo do versículo 24 até o 28. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 24 até o 28. Aqueles que assim acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. 24 até o 28. Havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e o trouxeram. O menino, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e ele adoraram ali o Senhor. Amém? Pode tomar o teu assento nessa noite. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela: não desista. Continue a perseverar em oração. Porque o teu Deus, Ele tem o teu milagre preparado. Amém? Irmãos, o texto a qual acabamos de fazer menção nessa noite é um texto muito interessante. A Bíblia vai nos contar sobre a história de uma mulher chamada Ana. A Bíblia falando sobre Ana é interessante, porque o nome Ana na tradução significa graça. Então já aprendo algo. Ana, ela não é qualquer pessoa. Na verdade, nós entendemos que na antiga Israel, o nome, na verdade, era dado acerca de algumas coisas que aconteciam. Nós vemos que o pai e a mãe, eles davam nome aos seus filhos. E, na verdade, o nome falava sobre o caráter. Quem não lembra de Jacó, o que agarra? Quem não lembra de Esaú, o peludo? Então, o pai, quando ele nomeava a criança, ele estava, na verdade, querendo mostrar uma característica. E a palavra Ana nos mostra isso, a característica da graça. E a Bíblia, quando ela vem falando de graça, é interessante, porque a palavra graça é favor não merecido. O pastor não merecia, você não merecia, mas a Bíblia diz que pelo sacrifício na cruz do Calvário, ele me alcançou, ele te alcançou.
E por isso nessa noite a sua igreja, ela se reúne para o louvar, para o bendizer, para exaltar o seu nome. Paulo, ele vai dizer que nós não fomos alcançados pelo nosso mérito. Paulo, ele vai dizer que não é pelo que nós fazemos, e nós o amamos, porque primeiro ele nos amou, porque primeiro ele olhou para mim, para você e disse: eu vou preparar ele para glorificar o meu nome, para fazer dele um sacerdote, para fazer dela uma nação escolhida para a glória do nome de Cristo. Graça. Só que a Bíblia diz que Ana, ela está vivendo um período difícil. É por isso que eu falei para a igreja: não desista, pois Deus tem um milagre preparado para ti. A Bíblia diz que o período a qual Ana está vivendo é um período, na verdade, de apostasia espiritual. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, ou na verdade o capítulo de número 2, a partir do verso 12, nós vamos ver, na verdade, que aquele período ele era regido por Ofni, Finéias e Eli. A Bíblia, quando menciona Ofni e Finéia, está na verdade mencionando que eles, na verdade, não eram homens que buscavam ou que faziam a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Só que sabe o que me motiva, o que me cativa em Ana? É que por mais que tinha quem não queria fazer, é que por mais que tinha quem não queria, na verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, ela não deixava de subir até Siló para louvar, para enaltecer e para bendizer ao nome do Deus de Israel. O período não era um período favorável. A apostasia estava, na verdade, instaurada. Só que o ambiente não mudou a fé que movia Ana. Talvez no teu lar também, e você esteja introduzido em um lar às vezes que não é cristão, em uma firma que não tem cristão, em um ambiente a qual não é favorecido a você. Só que com Ana eu aprendo algo: quem faz o ambiente somos nós quando chegamos. A Bíblia vai dizer, Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim: e vós sois sal da terra. A primeira coisa que eu aprendo com sal é que o sal no período de Cristo ele era tido como na verdade algo para pegar e conservar a carne, era para na verdade não deixar com que chegasse em estado de putrefação. A Bíblia vai dizer e a história vai nos contar que o sal também ele era tido como uma iguaria especial. A palavra salário ela se derivou do sal, porque os romanos, soldados romanos, eles trabalhavam por uma porção de sal. O sal na verdade era algo finíssimo naquela época. O sal na verdade era algo especial. É na verdade algo que quando a pessoa tinha, aquela pessoa na verdade era procurada. Então Jesus Cristo, quando olha para os seus discípulos e ele está dizendo: vocês são sal. O sal na verdade é algo precioso. O sal na verdade é algo que é introduzido para conservar. O sal também era usado como na verdade um remédio curativo para na verdade cicatrizar a ferida, para não deixar com que na verdade acontecesse enquanto os soldados estavam na guerra, que eles se feriam, para não deixar com que a infecção ou que bactéria viessem a tomar todo o seu corpo. Então o sal era algo sublime naquela época. O sal era algo precioso. É Jesus Cristo olhando para os seus e dizendo: você, mulher, não é qualquer um. Você, homem de Deus, não é qualquer um. Você vai ser introduzido em ambiente para que você venha a ser a cura, para que você venha a ser resposta de Deus na vida das pessoas. A segunda coisa ele diz:
luz. O salmista Davi vai dizer que lâmpada para os pés do Senhor é a sua palavra, e era luz, é luz para os seus caminhos. Aonde você chegar e o ambiente não for favorável a você, a tua luz vai brilhar, porque o sol da justiça, ele está sobre a tua vida, ele é aquele que te guarda, ele é aquele quem te leva, e ele vai te usar nesse ambiente, para que através da tua fé, o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz que Ana, ela está vivendo um período difícil, porque segundo a palavra, as mulheres naquela época não tinham muitas funções para a sociedade judaica daquela época, ou naquele período. Nós sabemos que segundo Levítico, as mulheres se casavam, e toda mulher que se casava, ela se casava na verdade para a reprodução, para levar o nome do seu marido para outras gerações. Segundo a Bíblia vai dizer que o homem na verdade, ele tinha ali a sua lua de mel, um período de 1 ano, se dedicando à sua esposa, se dedicando à casa, se dedicando ao cuidado dela. Só que aqui é a primeira coisa, não desista do que, pregador? Quando a frustração chegar, não desista, porque o teu Deus, ele é maior do que aquilo que vem contra você. A frustração, ela não vai te parar, a frustração, ela não vai fazer com que você venha a servir de escândalo ou de escárnio. Ana está, na verdade, vivendo um período que as mulheres não tinham muita notoriedade. Só que a Bíblia vai dizer que quando a mulher tinha o seu ventre encerrado, ou ela não podia gerar, abria-se na verdade uma brecha na lei, que o homem na verdade, para levar o seu nome, a sua tribo para a frente, ele poderia introduzir uma outra pessoa no ambiente dela. Eu imagino, sem ferir o texto, conjecturando, a frustração de Ana. Ela na verdade não está entendendo por que aquilo está acontecendo com ela, ela não está entendendo o porquê ela não gera. Só que isso aqui não é para ela entender, é só para ela continuar. Já foi dito aqui sobre fé. Paulo diz que nós não andamos segundo a vista, mas nós andamos por fé. E o que é a fé? É o firme e forte fundamento das coisas que você não vê, e a certeza daquilo que você espera. Em mulher, em homem de Deus, essa frustração, ela não vai te parar. Ela na verdade está servindo de motivação para o nome do Senhor ser glorificado sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ana não entende, porque nem tudo que Deus vai fazer, Ele vai revelar para mim, para você. Deus, Ele tem as suas formas e o seu jeito de trabalhar. A Bíblia vai dizer que ela é estéril, só que o autor ou o escritor, ele está dizendo, porque o Senhor cerrou, fechou a madre dela. Eu não sei qual é a porta que está fechada na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: persevere, porque o Deus que abre porta, e quando Ele abre ninguém pode fechar, Ele está aqui nessa noite, e Ele manda te dizer: eu sou poderoso para mudar o teu cativeiro, eu sou poderoso para abrir porta dentro de porta, eu sou poderoso para transformar e para exaltar o meu nome. Não desista quando a frustração chegar. A Bíblia diz que o Senhor encerrou a sua madre, a tal ponto de ela não poder gerar, e para piorar, agora vem a humilhação. Eu queria intitular essa mensagem de Caminhos para o Milagre. A primeira coisa que nós vamos ter que aprender a lidar nessa terra é com frustrações.
E deixa eu te dizer uma coisa, não deixe com que a frustração ela te pare. Não deixe com que a frustração ela venha atirar de você o bom tesouro que Cristo já depositou em você. Então, a frustração ela serve para isso, para te desmotivar, para te, na verdade, fazer desacreditar. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como o monte Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. A segunda coisa, a humilhação. Já foi dito aqui que Deus, na verdade, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, Deus ele está gerando em você o milagre. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, na carta aos Efésios, que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Então quando Cristo se assenta à direita de Deus, a igreja já é mais do que vencedora na terra, a igreja já é mais do que abençoada. Então eu aprendo algo, não precisa nada ser criado, porque se Deus ele já criou tudo, o que na verdade precisa ser trabalhado sou eu, é você. Então ele vai usar de meios para quando ele fazer, você diga: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. A Bíblia diz então que começa um problema, porque o Cana introduz agora Penina. O nome Penina significa coral, uma das traduções. Imagina essa criança quando nasceu um choro, o pai olhando para ela e dizendo: ela tem na verdade um som de muitas pessoas, vamos colocar de Penina, coral. Imagina um coral, minha pastora, quando você se arruma, quando você se dispõe a ir até a casa do Senhor, um coral dizendo: eu tenho e gero, e você não gera. Imagina a humilhação de Ana, imagina a dor dessa mulher. Mas sabe o que eu aprendo com Ana? É a perseverança, é na verdade depositar, como já foi dito aqui, a esperança no Senhor. Nós não cremos e não confiamos em carro, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em exército, mas a igreja de Cristo, ela faz menção no nome do Deus vivo, que abre mar, que derrama do céu chuva, que faz com que o nome dele seja glorificado. Irmãos, a humilhação, Deus está cerrando a madre dela, mas não é para a morte, é para que o nome dele seja glorificado. Às vezes entender as formas e os meios que Deus trabalha é difícil, porque às vezes nós olhamos e nós na verdade fazemos como Jó vai dizer: Senhor, eu na verdade amaldiçoo o dia que uma mãe me concebeu no seu seio e disse: é um varão. Jó, ele na verdade era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas com tudo isso, Deus na verdade provou a Jó, provou a fé dele. Só que sabe o que eu glorifico ao nome de Deus? É que no final Jó, depois do cativeiro dele ser mudado, ele vai dizer assim: eu antes ouvia falar. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: você não vai só ouvir falar, você vai ser testemunha de milagre. Você não vai só ouvir falar, você vai ser testemunha de conquista. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está dizendo: Deus, todo mundo está na verdade recebendo e eu ainda não recebi. Todo mundo na verdade está vendo o filho ser liberto e o meu ainda não foi. As portas dos outros estão
estão abrindo e a minha ainda não estão. Mas você nessa noite saia daqui com essa certeza. Ele está provando a tua fé, mas não é para te matar. Como a Bíblia vai dizer que Paulo, ele diz, Deus, ele não nos dá aprovação sobre-humana acima daquilo que nós não possamos suportar. Olha para essa pessoa e diz: suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque o dia da exaltação de Deus, ele vai chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa. A Bíblia diz que ela está vivendo a humilhação. Só que olha o que motiva Ana. Isso aqui é interessante. Eu quero, na verdade, trazer esse raciocínio. Que Ana, ela ouviu falar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia, quando fala sobre o Deus de Abraão, nós aprendemos que o Deus de Abraão é o que abre madre estéril. O Deus de Abraão é o Deus que faz que quando o ciclo normal de uma mulher de 90 anos e um homem de 100 venha a se passar, ele olha do céu e fala: eu me lembrei e eu vou glorificar o meu nome. Eu me lembrei da promessa, porque você fosse fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, porque você foi fiel diante as lutas, diante a adversidade, eu vou te exaltar de tal maneira que muitos irão olhar e dizer: como pode? E você vai dizer: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele abre a madre de Sara para que ela gere. O engraçado é que Deus às vezes parece está querendo mostrar não só que ele é poderoso para dar vigor a uma mulher de idade avançada, cujo seu ciclo já havia se passado e o desejo natural já não tinha mais, como ele também está querendo dar testemunho sobre Isaac. Porque Sara, quando ela recebe o seu filho, ela diz: o seu nome será Isaac. O nome Isaac significa sorriso. O nome Isaac significa sorriso. E Ana, no seu testemunho, e Sara, no seu testemunho, ela vai dizer assim: para que quando todos ouçam, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: vai virar notícia o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua família, o que Deus vai fazer sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre as tuas metas, sobre as tuas realizações. Ela olha e está dando testemunho. Vai se chamar Isaac. Por quê, irmã? E por que, irmã Sara? Porque todo aquele, quando olhar e pronunciar Isaac, vai dizer: é o sorriso de Deus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz: o tempo de cantar, ele está chegando. O tempo de você testemunhar, ele está chegando. Só quem entendeu glorifica, só quem entendeu exalte, só quem entendeu faz um barulho que o diabo não gosta. Sorriso. Imagine Abraão indo com Ana em suas caravanas, um ancião. Os outros olhavam para Isaac e falavam: quem é esse menino? É neto? Abraão, já de quase 100 anos, dizia: não, é filho. Imagina isso, porque a fé, ela na verdade não anda na mão das coisas humanas. Você acha que é difícil teu Deus arrancar o teu filho do tráfico?
Continua, mulher, perseverando. Você acha que é difícil, teu Deus, arrancar o marido da prostituição, arrancar o filho da bebida, arrancar ou restaurar o teu casamento? Continua perseverando, continua orando. A Bíblia vai dizer que quando o justo ele ora, acontece algo. E que algo é esse? A oração de justo pode muita coisa em seus efeitos. Ele não vai, na verdade, colocar no teu coração um desejo que não esteja alinhado com dele, e para o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. Então a Bíblia diz que Isaac era sorriso, e a Bíblia diz que quando Ana o concebe, ela diz assim: para que todos, quando ouçam, sorriam comigo. Sabe o que é isso? O filho que dava trabalho, Deus é poderoso para transformar, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia vai dizer que aonde tu passou, mulher, humilhada, chorando, cabisbaixa, e as pessoas olhavam para você derrotada, você vai voltar sorrindo, você vai voltar com um cântico de júbilo. E qual é o cântico? O Senhor é minha bandeira, Ele é minha força, e nele eu confio. Ele é a minha rocha inabalável, Ele é o meu socorro bem presente nos dias de angústia. Ele é o Deus que ouve no céu e que manda na terra, e quando Ele manda, não existe quem possa o impedir. A Bíblia diz que Deus então faz com que Sara gere. Ela era estéril. Outra pessoa que era estéril também é Rebeca, esposa de Isaac. A Bíblia diz que ele ora para que a sua madre seja aberta. Tu está entendendo qual é o segredo? O segredo, mulher, não é você bater boca. O segredo, homem, não é você se estressar. O segredo está na oração. O segredo está em você buscar a face do teu Deus. Se você for na força do teu braço, vai ficar difícil, mas quando você coloca nele a tua esperança, espere e confia, porque o mais Ele fará sobre a tua vida. A Bíblia diz então que ela gera. Então Ana está sendo levada e motivada por testemunhos do antigo, ou da antiguidade. A Bíblia diz que em nossa volta existe uma nuvem de testemunha. Essa testemunha são os santos do passado, os profetas, mulheres, homens de Deus. Como vai dizer em Hebreus, a galeria de heróis da fé. Homens que por causa que creram com fé e não duvidaram, fizeram com que leões jejuassem, fizeram na verdade com que exércitos fossem destruídos. Eles na verdade subjugaram reinos. Eles na verdade fizeram com que chuva não caísse do céu, e depois oraram e a chuva veio de novo. Eles na verdade, com uma palavra crendo, eles fizeram na verdade com que fogo descesse em altar. Então o segredo é você orar. Ora e não murmura, ora e não fala. Seja uma mulher sábia, edifique o teu lar na oração, edifique o teu lar no jejum, buscando a face do Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que por causa dos testemunhos antigos, Ana está crendo. Irmãos, tu quer ver uma pessoa que crê? É Ana. Porque eu vejo que não desce anjo do céu para falar eu sou contigo. Não vem profeta botar a mão no ombro de Ana e dizer eu estou no controle dessa situação. Só que Ana, ela cria no testemunho antigo. Ela cria no que o Deus da palavra ainda é poderoso para ver. A maior revelação não é visão, não é profecia. A maior revelação ainda é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é viva, ela é eficaz
paz. Deixa eu te dizer uma coisa: se lá na tua casa não existe vida, comece a recitar a palavra do Senhor, porque a vida, vai haver vida, vai haver vida, vai haver vida, vai haver vida, para a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que não desce anjo. O tempo era um tempo difícil. Parece até o tempo interbíblico, de 400 anos de silêncio. Deus não está falando. E quando Deus fala, não é na verdade sobre bênçãos, é repreensão. Só que essa mulher está sendo em um lugar que não na verdade era propício. Ela está na verdade fazendo e exercendo aquilo que a palavra ensina. A Bíblia vai dizer que Ana, ela descia de Ramá-Zofim, Efraim, até Siló. A Bíblia vai dizer que era cerca de 200 quilômetros, segundo o dicionário Moody, ela caminhando. E naquela época nós sabemos que não era fácil a locomoção, era na verdade levado através de carroça ou em caravana. Imagine, irmão, Ana, quando ela se preparava para o culto, ela estava na verdade se perfumando. Estava dizendo: Ana, recebe aqui as ofertas para você sacrificar. E Ana está dizendo no seu coração: eu vou ir até Siló, mas não é só para depositar o altar, no altar a minha oferta. Eu estou indo para rasgar o meu coração. Eu estou indo para dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti. E que se o Senhor é poderoso, muda o meu quadro, muda a minha história. Ele está na verdade se esforçando. E aqui eu começo a aplicar. A primeira coisa também que eu aprendo, logo depois de você não desistir nas frustrações, logo depois de você não desistir nas humilhações, continue perseverando. A Bíblia vai dizer que era 19 quilômetros, falei 219 quilômetros, ela andava buscando na verdade a presença. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Ana, faça sol ou faça chuva, ela falava: melhor é estar na casa do Senhor. O salmista Davi, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: eu me alegrei com os que me disseram, vamos até a casa do Senhor. Ele está dizendo que ele se alegrou. Eu não sei qual foi o estado que você chegou aqui. Talvez só Deus sabe as lutas, só Deus sabe os embates, só Deus sabe as guerras que você tem enfrentado. Coração machucado, o corpo ferido, a alma na verdade retalhada, mas você escolheu um lugar melhor para estar. E qual é esse lugar, pastor? É a presença de Deus, é a presença do Eterno. A Bíblia vai dizer em Salmos, quando Asaf vai dizer no Salmo 73, se não me falha a memória, ele vai dizer: Deus, por eu olhar a prosperidade do ímpio, quase que os meus pés se resvalaram, quase, Deus, que eu me desviei. Mas aí, pastor, aonde é que ele encontrou o refúgio? Aonde é que ele encontrou a resposta? Então, Senhor, eu entrei nos teus átrios e eu pude entender o que acontece com os ímpios. O melhor lugar ainda é a presença de Deus. A Bíblia diz que ela se esforçava, não deixava com que as coisas externas influenciassem o seu interior. Existe uma força, e o nome dessa força é Espírito Santo. Ele na verdade é uma pessoa que quando você não aguenta, ele vem e ele diz: eu sou contigo. Paulo, ele vai dizer que quando nós não sabemos orar, que na verdade nós não oramos como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Escuta isso aqui, é interessante. Talvez você diga assim: Senhor, tira essa dor.
clamor, e o Espírito Santo sabe que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo de Deus está dizendo lá diante, o Deus Pai e o Deus Filho, não é Deus para tirar, mas alivia, porque essa dor não é para a morte, essa humilhação não é para a morte, isso tudo é para a glória do nome de Deus, isso tudo é para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Então ela vai para Siló. Siló era onde a arca do Senhor usava. A arca do Senhor significava a presença de Deus. Quem ministrava diante essa arca era Eli. E a Bíblia vai dizer que era de ano em ano, ela subindo, e ano após ano, a sua rival Penina a irritando mais. Isso aqui é interessante. A Bíblia, aos Efésios capítulo 6, vai dizer que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez essa pessoa que te irrita, essa pessoa que às vezes faz com que você na verdade venha a sentir dor, ela está gerando em você um milagre. Então não é para você na verdade lutar com a força do teu braço. Faça como a Bíblia vai dizer. Jesus Cristo vai dizer, orar por quem na verdade quer bem a você é fácil. Agora ora também por aqueles que te perseguem, ora também por aqueles que falam mal, ora também por aqueles que se levantam. Para quê? Para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado sobre a tua vida. A Bíblia diz que ela ia, porque lá estava a presença de Deus. Ô irmão, não existe lugar melhor. Não existe lugar melhor. Não existe lugar melhor do que a presença, do que estar em comunhão com os santos. Paulo ele diz que não era para que nós viéssemos abandonar o costume de nos reunirmos como igreja. Por quê, pastor? Porque quando a igreja se reúne, nós na verdade somos membro do corpo de Cristo. Quando você entra e senta nessa cadeira, o Deus Filho, ele olha do céu, que é o cabeça da igreja, e fala, o meu corpo está reunido, então eu vou derramar glória, eu vou derramar poder, eu vou derramar unção, eu vou na verdade visitar, eu vou curar, eu vou renovar, porque o cabeça é ele, e como ele é o cabeça, o corpo na verdade é edificado por ele, o corpo na verdade é edificado pela palavra e também pelo Espírito Santo de Deus. Então ela persevera, e ela sai do seu conforto. Olha isso, ela perseverava, não olhava para o que Penina falava dela, e ela saía do seu conforto. Talvez esse toque da chave de Jeová é para te fazer voltar para as vigílias, é para te fazer voltar a orar pela madrugada. Talvez é para ouvir mais o teu clamor e a tua súplica nos montes. Talvez é para fazer com que você entre mais no querer de Deus. Talvez é o Espírito Santo dizendo, saia do conforto e venha para um lugar secreto, na oração, na busca pela face do teu Deus. Essa prova ela não te mata, ela te fortalece. No final você dirá, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Você terá testemunhos para contar, mas antes temos que sair do nosso conforto. Ela abandonava a sua casa, sentava ou na sua carroça ou ia com a caravana de Eucana para sacrificar. E isso aqui é interessante, porque irmãos, ela poderia ser uma mulher desequilibrada, só que eu vejo Ana como uma mulher espiritual.
espiritual. E pessoas espirituais, elas entendem que quando algo se levanta contra a vida dela, não é na verdade para matar ou para a morte, é para crescimento. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre Jó, capítulo 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Olha a resposta de Jó. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Sabe o que Jó está dizendo? Eu ainda creio no Deus que muda a história. Jó, ele passou por algo que talvez eu e você não conseguiríamos passar. Imagina de uma só vez enterrar 10 filhos. A mulher de Jó, na verdade, foi quem gerou esses filhos. Essa mulher dentro, ela carrega cicatrizes e ela carrega uma dor incalculável. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos. E segundo alguns historiadores, vai dizer que menos de 24 horas, Jó saiu de um patamar de riqueza, de ser o homem mais rico do Oriente, para se coçar com caco de telha, para na verdade ter bicho em sua carne. Só que ele vai dizer, porque ele era espiritual, ele vai entender que tudo provém de Deus. Eu não sei, mas talvez você não tenha a mistura, mas vai dando glória no arroz e feijão. Talvez não tenha o feijão, mas tem o arroz. Vai dando glória. Paulo, ele vai dizer assim: eu aprendi a glorificar a Deus, tanto estando vestido quanto estando nu, tanto tendo fartura quanto tendo escassez, tanto estando de estômago vazio quanto sentindo fome, porque Deus, na verdade, Ele olha para mim, para você, e Ele é como um pai, Ele ainda cuida. Jesus Cristo, Ele falando do cuidado de Deus, Ele vai dizer assim: homens, vocês são na verdade pecaminosos, ou vocês são homens maus. O vosso Pai que está no céu, a Bíblia vai dizer que um dos seus atributos é a bondade. A Bíblia diz: e vocês, sendo homens maus, quando o filho de vocês pedem pão, vocês não dão pedra, e quando eles pedem peixe, vocês não dão serpente. Que dirá o vosso Pai que está no céu? Ele está na verdade te moldando até você chegar à estatura de varão perfeito diante a sua presença. Ela saía do comodismo. A Bíblia diz que nós temos que aprender a ter tanto muito e estar preparado a ter pouco. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: aprenda a ter o muito, mas também esteja preparada para o pouco. A Bíblia diz em Provérbios 30, versos 7 e 9, é a oração de Agur. Agur, ele era na verdade um homem, segundo alguns historiadores, ele era um dos conselheiros de Salomão. Agur, ele aconselhava Salomão, ele fazia parte do conselho de Salomão. Na oração de Agur, ele fala algo interessante, que mexe muito comigo. Ele fala assim: Senhor, me ensina a não ter muito, para que eu não venha dizer e esquecer de ti, e não me deixa ter pouco, para que eu tendo pouco, eu não venha assim roubar e envergonhar o teu nome. Aí depois ele vai ainda na sua oração dizer: dai-me, Senhor, o necessário para que eu viva. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus, Ele vai te dar o necessário. Ele vai te dar uma medida sacudida e batida, para o nome dEle ser glorificado.
Não faltará o pão, pois Ele é o Deus que provém o pão de cada dia. Não faltará o alimento, pois Ele é o Deus da provisão. Mas que nós saibamos o adorar, tanto no muito quanto no pouco. Estarmos satisfeitos com a porção de todos os dias.